Fala comigo, eu sou o Felipe Gibran e esse é o RP TV. Hoje nós vamos falar da importância das mulheres para a continuidade do ministério de Jesus. Roda a vinheta. Jesus de Nazaré, na Galileia, filho de Maria, filho de José, cresceu e foi fazendo o seu ministério de uma forma muito diferente, junto com os pobres, com os humildes, com os excluídos, com os sobrantes daquela terra. E os anseios de liberdade, de libertação daquele povo foram todos assim encontrados, funilados em Jesus. Por isso aquela gama enorme de seguidores, por isso a população eufórica, porque eles tinham aquele anseio de libertação. Inclusive, uma teóloga feminista chamada Elizabeth Fiorenza dizia que inicialmente, o ministério de Jesus parecia que queria fazer uma releitura do judaísmo. Você até vê isso na boca de Jesus. Ele falava, como estava escrito, eu porém vos digo. Como foi dito, eu porém vos digo. Quer dizer, uma proposta de libertação, de transformação, de atualização dessa fé. Mas à medida que a coisa vai crescendo, à medida que o ministério vai se desenvolvendo, a gente percebe que não tem nada disso de atualização da fé judaica. O que tem mesmo é um rompimento frontal e uma nova proposta de vida totalmente diferente, um rompimento radical, uma outra proposta de vida que é o reino de Deus, uma outra proposta de ser sociedade, uma outra proposta de ser humano. Então não tem nada a ver com essa atualização. Mas esse segmento, de abraçar ali os anseios de libertação dos excluídos, é muito forte e por isso eles abraçam mesmo a ideia de Jesus. E, óbvio, como nós falamos no vídeo anterior, inclusive se você não viu, vale a pena ver, eu disse como a mulher era vista naquele tempo e espaço onde Jesus nasceu, ali no século I. As mulheres quase não tinham espaço, a misoginia era gigantesca, o machismo era muito grande, o patriarcado instalado. Então, por óbvio que no segmento de Jesus, muitas mulheres estavam lá, e muitas eram discípulas, e muitas estavam com ele, e muitas tinham um protagonismo muito grande no chamado, na caminhada e no ministério de Jesus. Quando Jesus e seus discípulos e suas discípulas vão saindo da Galileia, saindo da periferia, e vão caminhando para Jerusalém, obviamente esse movimento não é legal. As pessoas não vão vendo esse movimento bem e a pressão vai aumentando, as autoridades vão tentando prendê-lo, o cerco vai apertando, porque ele caminha com essas ideias de libertação justamente para o centro militar, religioso, imperial daquele momento que era Jerusalém. Então, Jesus, seus discípulos e suas discípulas começaram a ser um risco para aquele sistema. Então, quando ele vai se aproximando de Jerusalém, você percebe que o circo vai aumentando, a coisa vai ficando mais perigosa, vai ficando mais difícil, a multidão, inclusive, vai se afastando, vai havendo um abandono grande de Jesus. Muitos discípulos fogem, somem mesmo. Alguns, inclusive, no momento da prisão, crucificação de Jesus, negam, voltam a fazer o que já estavam fazendo, como Pedro, que volta a pescar. Outros dão no pé mesmo e querem fugir até de cidade, como os discípulos de Emaús, que não acreditaram mesmo e sumiram. Somente as mulheres é que, quando todos os abandonaram, as mulheres estavam com ele em todos os seus momentos, inclusive nos momentos derradeiros. As mulheres, as discípulas, acompanharam a sua prisão, a sua tortura, a sua morte, e aonde o corpo estava. Elas é que sentiram quando o mestre morreu, quando o amigo morreu, quando o filho morreu, quando o filho foi preso, quando o amigo foi torturado. Elas estavam ali observando cada movimentação de Jesus até a sua morte e a sua ressurreição. Os 4 evangelhos trazem essa narrativa. E essas narrativas só foram possíveis porque as mulheres estavam lá. Quando todos abandonaram, quando todos fugiram, elas estavam lá e elas foram essas testemunhas que nos relatam o que aconteceu. E, inclusive, a gente só sabe pelo testemunho delas. Elas eram as únicas que estavam lá. Tem uma citação de Ladislau muito legal que diz o seguinte: não será por acaso lembrar de uma maneira bem discreta que todos os discípulos preferidos de Jesus haviam fugido e o abandonado,
conforme ele mesmo tinha anunciado em Mateus 26 e 31. Para assistir a cena final da crucificação e sofrer com Jesus, haviam somente mulheres. É tão importante a gente pensar isso, porque foram essas mulheres que ungiram o corpo dele, essas mulheres que estavam lá procurando ele na tumba, e ao chegar lá aonde ele estava, perceberam que o túmulo estava vazio. Essas mulheres são as primeiras a experimentar e a ver o maior ato de bondade de Deus pela humanidade, que é a ressurreição do Cristo. Elas é que tiveram contato e elas foram as primeiras a acreditar na promessa da ressurreição. Veja, todos os outros discípulos não acreditaram na ressurreição. Acharam que Jesus estava mentindo, que era só uma conversinha, sei lá, o que eles pensaram, que Jesus era doido. Não faço ideia. O fato é, ele disse, eu vou morrer e vou ressuscitar. Mas assim que ele foi preso, todo mundo abandonou. Todo mundo já não acreditava mais. Como os discípulos de Emaús estavam todos. Os discípulos de Emaús estavam totalmente desacreditados, falando, será que você não sabe que o nosso mestre morreu? Então, eles não acreditavam na promessa da ressurreição. As mulheres foram as primeiras a acreditar. E por acreditar, elas estavam lá e elas foram primeira a ver o Cristo ressurreto. E Madalena, a primeira a comunicar sobre a ressurreição. Ela foi a primeira a dizer, eu vi o Senhor. E é muito importante a gente pensar o papel desafiador que essas mulheres tiveram de articular todo o grupo novamente. O grupo havia desistido, o grupo havia desarticulado. O protagonismo e a iniciativa dessas mulheres foi fundamental para juntar todo mundo novamente, para dar a eles a boa notícia que Jesus tinha ressuscitado. Então veja o papel de protagonismo e de importância dessas mulheres no anúncio que Cristo ressuscitou. O segmento do ministério de Jesus só é possível para o mundo gentílico, né? Ou seja, para nós, porque essas mulheres fizeram esse trabalho do anúncio da ressurreição do Cristo. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, o patriarcado, a misoginia era muito presente naquela sociedade e não seria diferente na tentativa de escrita do texto bíblico. Muitos momentos é nítido a tentativa do apagamento dessas mulheres, o testemunho dessas mulheres, mas o protagonismo delas era tão grande que foi impossível não saber da Salomé, da Madalena, da Maria, mãe de Jesus, da Maria, mãe de Tiago, da Maria, mãe de José, de tantas outras mulheres, como a Cirofenícia, quanto a mulher que Jesus encontra no poço, quanto a pecadora que unge os seus pés, quanto a que foi pega em adultério. E é importante perceber que cada momento, quando Jesus encontra com uma mulher, o seu ministério dá um salto. Existe uma ampliação da mensagem de Jesus ao topar com as mulheres. Em todos os momentos que ele encontra com uma mulher, o direcionamento do ministério dele, né, amplia um pouco, né? Parece que dá uma maximizada naquilo que ele estava propondo. Um dos exemplos disso é aquela mulher pecadora, que o livro de Lucas não traz o nome, só dá para saber que ela era uma pecadora pública, né? Quer dizer, mais uma tentativa de apagamento, mas enfim, não foi possível apagar a cena dessa mulher porque Jesus acolhe as lágrimas, Jesus acolhe o beijo, Jesus acolhe o perfume, Jesus acolhe o enxugar dela pelo cabelo. Esse lava-pés, como eu disse no vídeo passado, que era uma atitude esperada somente das pessoas mais baixas daquela estrutura social, nem de um escravo judeu podia se esperar isso, né, apenas da sua mulher, quer dizer, uma questão totalmente misógina, uma questão totalmente patriarcal. Você colocar umas ações praticamente para sub-humanos, era essa atitude do lava-pés. Jesus acolhe essa atitude do lava-pés, não repreende essa mulher pecadora pública, né? Porque isso era uma atitude que só o marido podia receber da mulher nesse sentido. Jesus acolhe, Jesus recebe, Jesus aprende com esse gesto e Jesus pega esse gesto teoricamente humilhante, teoricamente esse gesto de alguém que não tem espaço naquela sociedade, quer dizer, uma mulher e que ainda não respeita as leis da pureza, era quase um lixo, assim, né, para aquela sociedade daquele tempo. E ele pega essa ação e ele leva para o ápice da sua revelação, que é a última ceia. Ele leva para um local de destaque, de protagonismo na última ceia, a ponto de dizer a Pedro o seguinte: se você não fizer isso, você não tem parte comigo. Quer dizer, um homem, o Deus encarnado, né, trazendo um gesto de mulher para a última ceia e dizendo assim:
aqueles que quiserem me seguir, aqueles que quiserem vir comigo, aqueles que quiserem tomar parte no meu reino, amarra a cintura, amarra a toalha na cintura, coloca uma água nos pés e vai lavar os pés de todo mundo. Quer dizer, ele pega uma atitude humilhante, indigna, e traz ela, né? Traz para ressignifica. Ele muda a visão dessa ação, dizendo, olha, isso não é esperado das mulheres porque elas são indignas, não. Isso é esperado de todos nós, porque todos nós temos a obrigação de cuidar uns dos outros. Por isso eu, unigênito, estou deixando de ser para ser o primogênito, para que todos nós cuidemos uns dos outros. Jesus ataca verticalmente o patriarcado, o machismo e a misoginia com essa ação, colocando essa ação de mulher, que era uma ação teoricamente indigna, no ápice, no protagonismo, na forma básica, no primeiro passo para se iniciar o reino de Deus ou para ter parte com ele. E isso é incrível, isso é uma subversão quase nunca pensada naquele momento. E Jesus inaugura isso. Veja, a condição para a entrada do reino de Deus, Jesus vai colocar como esse gesto teoricamente indigno para uma mulher. Ou seja, para entrar no reino de Deus não pode haver indignidade, não pode haver gestos inferior. É o menor que se torna o maior, é o último que se torna o primeiro. É a mulher que vem para o lugar de dignidade onde ela nunca devia ter saído, e Jesus está fazendo isso a partir dos exemplos dessas mulheres que vão trazendo informações para eles e principalmente através do anúncio da ressurreição, das boas novas, que só foi possível através das mulheres. Simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu!